Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para a sequência do vídeo 368 e também sequência na questão 763. Então, pela agudeza do sofrimento e confissão de um crime que muitas vezes não cometera. Então, veja bem, quantos seres são torturados aqui na Terra para confessar crimes que às vezes cometeram sem necessidade e às vezes para confessar crimes que não cometeram. Tem muitos presos carregando presos porque tiveram que confessar que eles foram tão torturados para dizer, para confessar que foram eles que cometeram o crime. Numa determinada época da minha vida, morando em São Paulo e trabalhando em São Paulo, tinha um local ali na Praça São Bento, próximo ao centro de São Paulo, e ali no subterrâneo havia algumas galerias. E o que eu não sabia era que uns milicianos, eles torturavam pessoas ali. Isso que há 25 anos atrás. Eu não sabia disso. Eu descobri isso através de um espírito. Mas depois eu fui me informar e realmente o espírito estava certo. Mas como através do espírito? Eu passando ali próximo ali, tinha um espírito agachado, assim num cantinho, todo arrebentado. Mas todo arrebentado. Só que ele não sabia que tinha desencarnado. Ele estava tão arrebentado, mas tão arrebentado, que eu cheguei a perguntar para ele assim: você não quer que eu chame o corpo bombeiro, as pessoas, para poder dar assistência? Porque eu achei que era encarnado. Aí ele falou para mim: não precisa não, precisa não. Eu falei: mas o que você está fazendo aí? Ele falou assim: não, as pessoas me bateram ali. Eu falei: mas ali aonde? Ali embaixo. Ali embaixo. Eu falei: não, mas você não pode ficar nessas condições aí, não. E no que eu estava conversando com ele, eu estava conversando frente a frente com ele, no que eu levantei o pescoço e olhei assim para ver se eu via algum policial, qualquer coisa assim, para poder dar socorro para aquela pessoa ali, aquele senhor, aquele rapaz, ele desapareceu na minha frente. Eu olhei para lá, olhei para cá, ele desapareceu daquele cubículozinho. Eu falei: mas é engraçado aí. Como que a pessoa... Aí eu olhei assim no chão, não vi marca de sangue, não vi nada. Pensei: tô ficando doido mesmo. Tá. Aí conversando com um empresário amigo meu, de lá, que eu não vou dar nome também, é lógico. Aí eu fui para aquele lugar assim, descrevi o lugar certinho. Ele falou: não, ali é lugar de desova. Eu falei: mas o que é desova? Olha, ingenuidade. Agora, lógico que eu não vou relatar isso, porque hoje eu sei o que significa. Não, lá os milicianos lá, eles desovam pessoas lá, naquele porão lá. Então eles torturam as pessoas, para as pessoas
confessar certos crimes. Depois que a pessoa confessa, eles matam a pessoa. Aí que me veio na memória. Então, aquele que estava naquele cubículozinho é o espírito de alguém que tinha sido torturado lá e morto. Agora, isso, gente, isso não é novidade, não. Isso acontece no mundo inteiro, acontece em todos os países, acontece no Brasil, acontece em todo lugar. A pessoa que pensa que isso não acontece na sua cidade, entendeu? Quando não é torturado pela justiça, é torturado pela sociedade, é torturado emocionalmente, torturado psicologicamente, entendeu? É torturado pela religião, todo mundo é torturado psicologicamente. Então, por exemplo, as religiões hoje, elas pregam da seguinte forma: olha, se você não andar em dia com a justiça divina, que é o Santo Ofício, né? Você vai para o inferno. Isso aí é uma tortura. É uma tortura psicológica que estão pregando em você. Estão te dizendo, ou você cumpre, ou você vai para o inferno. Então tem essa tortura psicológica, emocional, tem a tortura da sociedade que acusa, que cobra, que pune, que julga. Tem tortura da ciência, da filosofia, tortura da justiça da terra, tortura da política da terra. A humanidade vive numa tortura total. Tortura das leis que são criadas na Câmara, no Congresso, no STF, pelos governos, pelos vereadores, pelos os deputados estaduais, deputados federais. Isso tudo é uma tortura. Por quê? Porque você é procurado para colocá-los lá no cargo. Mas depois você não é procurado por eles para saber que leis eles podem votar ou não votar. Uma minoria que decide a vida de mais de 200 milhões de pessoas no Brasil. Isso falando do mundo inteiro, mas falando do Brasil também, só para você entender. Então a coisa tá complicada. Se não tomar um jeito, então olha só para você ver. Pois bem, se eu houvesse vivido nessa época, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se fora juiz, fizesse outro tanto. Então, às vezes hoje a gente apedreja aquela forma como os cristãos naquela época eram tratados. Como nas inquisições, né? Nas cruzadas. Mas não é que se estivéssemos vivido, nós vivemos lá naquela época. Não mudou nada. Nós somos os mesmos. Apenas mudamos de corpos físicos. Mas o eu nosso é milenar, vem de outras dimensões e participamos dessas desgraças tudo aqui no mundo. Então existem muitas leis aqui na Terra, na igreja, nas filosofias, na justiça da terra, na política, que muitas vezes até foi criado por nós mesmos em outras existências passadas e que hoje nós estamos reparando o erro que nós cometemos. Está na doutrina dos espíritos. Assim é que o que pareceu justo numa época
parece bárbaro em outra. Não é verdade? O que parece ser justo numa época, parece ser bárbaro em outra época. Só as leis divinas são eternas. Isso é que eu gosto. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Por isso que aqui eu digo sempre, a justiça da terra é capenga. Agora, quando eu falo justiça da terra, engloba tudo. Não generalizando, isso é muito complexo, é relativo, cada caso é um caso. Agora a gente entende que nós temos a justiça que merecemos. Nós temos as leis que merecemos. Como nós temos os pais, os filhos, os parentes, nós temos tudo que merecemos. Trouxemos de vidas passadas. É lei de causa e efeito, ação e reação. A doutrina nos ensina isso. Então isso aqui não é pondo um contra o outro. Isso aqui é tentando abrir a cabeça das pessoas que estuda e não raciocina e não tem bom senso. E não agem com ética. Não agem com humildade. Você entendeu? Então, eternas só, aliás, imutáveis, só as leis de Deus. Agora eu fico imaginando quantos seres orgulhosos, egoístas que existem na Terra, que gostaria que suas leis, aliás, que leis criadas por eles, perdurasse por toda a eternidade. Esse gosto, meu bem, você não vai ter. Você sabe por que não vai ter? Porque a lei da terra ela é mutável. E ela se muda de acordo com as necessidades da humanidade e muitas vezes ela se muda de acordo com a carteira da pessoa. Se a carteira está recheada de nota de R$100, ela muda facinho. Não, deixa comigo que eu dou um jeito. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Deixa comigo. Agora, se você tem a carteira vazia, meu bem, você tem que recorrer a advogados do Estado. Aí, meu bem, olha, sabe a fila do SUS? Você vai ter que entrar na fila do SUS, naquela fila de transplante de órgãos. Entendeu? Se você estiver precisando de um coração, ou de um pâncreas, ou de um rim, ou de um fígado, é igual aquele ditadozinho, né? Depois que o senhor Manuel morreu, depois de 2 anos, ela bate no túmulo dele. Senhor Manuel? Oi? Saiu o transplante do senhor de coração. Olha, minha filha, mas depois de 2 anos que eu morri, você tá me... Saiu agora? Não, agora não preciso mais de coração mais não. Ah, então só desculpa o incômodo. E para você ver, somos nós que pagamos tudo isso e a humanidade é tratada como indigentes, são tratadas como animais. Na questão 764, disse Jesus:
Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Kardec é esperto, é? Mas ele tomou uma dos bons espíritos aqui. Ele tomou uma dos bons espíritos aqui. Eu já sabia a respeito, eu já sabia a resposta. Mas vamos para a resposta. Como se diz assim, ó, Kardec, tomai cuidado, muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. Ó, você tá vendo que aquelas palavras lá de Jesus, né? Quem matou pela espada perecerá. Tomai cuidado, muito vos tende enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena. A cada instante. Agora, aqui nós temos que fazer uma abordagem aqui. A pena de talião é a justiça de Deus. Então, nós temos que entender uma coisa. Que a justiça de Deus é uma coisa. Você entendeu? E essa frase aqui, é Deus quem a aplica. Deus aplica a justiça. Mas Deus não condena. Deus não pune. Infringiu as leis de Deus, você já responde por você ter infringido a lei. Todos vós sofreis essas penas a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado. Ó, pecado é mitologia, pecado não existe. Mas veja bem, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado. Então, o que significa esse pecado aqui? Todo o erro que nós cometemos é tido como um pecado. Por falta de termos, os bons espíritos tiveram que usar essa frase para ficar mais nítido na consciência do eu em processo de evolução, o qual todos nós nos encontramos. Nesta existência ou em outra, aquele que foi causa do sofrimento para seu semelhante, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer, delícia, cremosa. Agora pronto. Aquele, preste atenção para depois você não falar que eu estou falando besteira aqui. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que se tenha feito sofrer. Todos os patrões que humilham os funcionários, na próxima existência,
ele volta como mendigo ou ele volta numa condição financeira precária quanto àqueles funcionários que ele humilhou, dependendo ele passar por tudo aquilo que aqueles funcionários em existências passadas passaram. Isso é lei de Deus. Você entendeu? Isso não é lei minha, não. Isso aqui é esmiuçamento. Todos funcionários que humilharam o patrão, ele responderá também perante a providência divina, porque tanto o patrão tem que respeitar o funcionário, quanto o funcionário tem que respeitar o patrão, porque ali um depende do outro. Todo político que desfizer, ou desfizer, né? Todo político que humilhar a sociedade, que fizer algo contra a sociedade, todos esses corruptos da política, na próxima existência, ele retornará como mendigo e ele vai morar embaixo de viadutos e ele será massacrado por outros como ele massacrou naquela oportunidade que teve, mas que não valorizou. Todos os religiosos que enganou a sociedade, a humanidade, que usou o mau conhecimento que teve naquela existência, né? Que tinha naquela existência. Voltará na próxima existência, trazendo as sequelas no corpo físico, como o autismo e também o síndrome de Down. Isso é relativo e isso é complexo. Porque nem todo autista e nem todo Down, ele é proveniente desse fator. Não sei se você conseguiu entender. Todo juiz que excedeu e fez prevalecer ali o seu orgulho, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, aqui mando eu. Aqui quem manda não é a justiça. Aqui eu quem mando. Na próxima existência, ele vai sentar no banco do réu em determinada situação e vai ser julgado da mesma forma como ele julgou. Todo delegado, todo militar que usar mal o cargo que possui, que abusar do poder, ele não só responderá, como na próxima existência, ele também passará por todo aquele vexame que ele causou a outras pessoas. Porque observa para você ver, em São Sebastião do Paraíso, por exemplo, de vez em quando a gente depara, eu acho isso um absurdo, a gente depara com vamos dizer assim, detetives com arma na cintura, a paisano, andando pela rua. E eu ainda costumo dizer assim, por que não fazem isso lá em São Paulo? Em São Paulo eu tinha amigos meu policial que moravam no bairro Jabaquara e trabalhavam em Itaquera. E eles punham a farda dentro de uma bolsa, entravam no metrô no Jabaquara e ia para Itaquera. E ninguém sabia que eram policiais. Porque lá se mostra distintivo, é morto. Nada contra.
Mas para que o exibicionismo? Isso é vaidade. Isso é orgulho. Isso é falta de humildade. Isso aí é assolar a humanidade. Isso aí é querer dizer para a humanidade: eu sou melhor que você. E ninguém é melhor que ninguém aqui na terra. Jesus disse: aqueles que estivessem em pecado, atirem a primeira pedra. Então eles não imaginam que eles estão colocando não só a vida deles em risco, com a arma dessa na cintura. Detetives, viu? Como eles estão também colocando a vida da sociedade que está em volta deles em risco. Por quê? Porque passa uns perturbados por ali de outra cidade com a metralhadora e prega fogo neles. Quem está por perto ali também leva tiro de graça. Aí morre todo mundo. Por culpa de quem? De alguns invigilantes, irresponsáveis. Tá na lei, tá aqui no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Vamos para o próximo, mas não vamos continuar esse assunto.